então a palavra do Senhor, que nós vamos ministrar essa noite. O milagre dessa noite é um milagre de Jesus acalmando a tempestade. Jesus acalma uma tempestade. O texto, nós temos ele em Mateus, em Marcos e em Lucas. Eu vou ler o de Marcos, amém? Então é Marcos, capítulo 4, verso 35 em diante. Marcos, capítulo 4, verso 35 em diante. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, olha. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de águas. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram, Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou, por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de ouvirmos a tua palavra. Eu peço a ti, Senhor, que o Senhor venha abençoar cada um daqueles que estão participando, Senhor, daqueles que vão ouvir depois. Pai, que a tua palavra encha o coração dos teus filhos, transformando cada vez mais a vida de cada um deles, Senhor, para que nós sejamos feitos segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Pai, que eu seja diminuído e que o Senhor cresça neste lugar, que o Senhor cresça na vida de cada um, que a tua palavra seja anunciada aqui, que o teu nome seja engrandecido, porque é para isso que nós estamos reunidos essa noite, Senhor, para a glória do teu santo nome. Senhor, eu consagro a ti, Senhor, coloco nas tuas mãos esse culto, que seja feito aqui a tua vontade, em nome de Jesus. Que todos digam amém. Glória a Deus. Amém. Olha só que interessante, gente. Quando nós vamos olhar o texto aqui, a palavra do Senhor está dizendo, nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, a palavra do Senhor está dizendo que Jesus estava em um determinado lugar, e ele fala com os discípulos que eles precisavam ir para um outro lugar. E os discípulos, então, obedecendo à voz de Jesus, entram no barco e vão no Mar da Galileia, que é um grande lago, na verdade, que eles chamam de Mar da Galileia. E aí, quando eles estão ali, já era noite, vem o vento, a tempestade, e começa a jogar as ondas, né? A água começa a bater ali contra o barco, e começa a encher o barco de água. E a gente precisa lembrar o seguinte, que os discípulos ali que estavam com Jesus, a grande maioria deles eram pescadores. Eles tinham um costume, eles tinham o hábito de estar naquele tipo de ambiente, que era o barco e a água, né? Só que eles mesmos, sendo experientes, estavam com medo de tão forte, de tanto que as ondas, né, se lançavam contra o barco. E aí eles vão lá e acordam Jesus. E naquela região é muito comum ter esse tipo de tempestade, porque aquela região, o lago, ele está entre montanhas. Então, quando o vento corre ali nas montanhas, ele acaba pegando força, ganhando força para criar esse tipo de tempestade de repente. Então, eles estavam ali envolvidos numa tempestade, com Jesus no barco. Estavam envolvidos numa tempestade e sentindo medo. Medo de quê, gente? Medo de morrer. Eles tinham medo aqui, era de morrer. Não se importa que pereçamos. É a mesma coisa de dizer, não importa, o Senhor não se importa que nós viemos a morrer. Eles estavam com medo de morrer. E quando a gente olha o texto, a primeira coisa que a gente percebe aqui, nos primeiros versículos, é que eles estavam debaixo de uma direção de Jesus. Eles estavam debaixo de uma
direção de Jesus. Jesus é quem tinha dito: vamos para o outro lado do rio, do mar. Vamos para o outro lado. Jesus deu essa direção, Jesus deu essa ordem. E exatamente porque Jesus deu essa ordem, essa direção para eles, eles deviam ou deveriam ter crido mais. Eles deveriam ter o quê? Tido mais confiança, buscado mais confiança, tido mais fé no Senhor Jesus. A gente tem mania de falar com Jesus no barco, a gente não tem medo, né? Só que isso não é uma realidade. Para a vida de muita gente não é uma realidade. Por quê? Porque Jesus está conosco. A palavra do Senhor fala que nós somos templo do Espírito Santo. Mas ainda assim, quando nós passamos pela tempestade da vida, qualquer que seja ela, nós temos medo. E isso é normal. Isso não é nada anormal, isso é normal. O problema é quando nós deixamos o medo dominar a nossa vida, anulando a nossa fé em Cristo Jesus. Eu ter um medo, a palavra do Senhor fala que o passarinho pode vir e pousar na minha cabeça. Só que eu não preciso deixar ele fazer o quê? Ninho. O pensamento, o medo, ele pode até vir à minha mente, mas eu não preciso e não posso deixar que esse medo se instale na minha vida. Está entendendo? É isso que nós não podemos fazer. E é exatamente isso que muitas pessoas fazem em época de crise, em momento de crise. Né? Em momentos onde nós precisamos crer mais, em momentos onde nós precisamos confiar mais, em momentos onde nós precisamos buscar mais, talvez na vida de alguns seja um momento onde eles fazem tudo isso menos. Busca menos, ora menos, confia menos, tem menos fé. E isso é um problema na vida do cristão, gente. Isso é um problema na vida do cristão. Porque o cristão, ele precisa o quê? Crer em Cristo, crer na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Jesus deu uma determinação, se Jesus falou conosco, nós vamos atravessar, nós vamos atravessar. Não importa o tipo de tempestade que venha no caminho. O que importa é eu crer na palavra do Senhor Jesus Cristo. Isso é o que importa. Como eu disse aqui, o próprio Senhor Jesus diz: no mundo tereis aflições. Vamos trazer essa palavra para o texto. É como se ele tivesse falado com os discípulos assim: vocês vão viver tempestades, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, eu venci a tempestade, eu sou dono de todas essas coisas aí. E é isso que nós precisamos trazer para a nossa vida. Eu já não estou nem gostando muito de ficar falando dessa situação de Covid e pandemia, porque nós tomamos, esse negócio tomou uma proporção tão grande que parece que todos os outros problemas sumiram e só existem esses. Então eu falo para você que independente de qualquer problema, de qualquer dificuldade, de qualquer deserto que você esteja passando, de qualquer tempestade que você esteja vivendo nesse momento, creia no Senhor Jesus Cristo. Creia nele. Ele é contigo, meu irmão. Ele é contigo, minha irmã. Toma posse dessa palavra. Você é templo do Espírito Santo. O Senhor está caminhando com você na sua vida. E em nome de Jesus Cristo, independente do que se levante, ele estando no barco, o barco não vai afundar. Amém? Se você está entendendo o que eu estou falando, dê um amém aí para interagir comigo. O barco não vai afundar. Nós precisamos ter isso no nosso coração. Agora, não é sobre esse texto, não é bem isso que eu quero falar com você hoje. Eu acho importante você ter a sua fé acrescentada. Eu acho importante você tomar posse da palavra de Deus na sua vida. Eu acho importante você, é extremamente importante você saber que Jesus é contigo. Independente da situação, independente do que você esteja vivendo, Jesus é contigo. As tempestades, elas podem vir, mas em nome de Jesus, elas vão acabar. Amém? Elas vão acabar. Agora, o texto que eu quero falar com vocês aqui, mais propriamente para a mensagem de hoje, é sobre
Jesus dando ordem à natureza. É sobre Jesus dando ordem à natureza. Os discípulos, eles ficam muito impressionados, né? Porque eles ficam, a palavra deles é o seguinte, o texto fala assim, e eles possuídos de grande temor diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Por quê? Porque Jesus, naquela confusão da tempestade, eles vão lá, acordam Jesus, Jesus se levanta e já dá a ordem. Vento para, se acalma, mar fica tranquilo, e tanto o vento quanto o mar obedecem. Às vezes a natureza obedece melhor do que nós, né? E nós precisamos, em nome de Jesus, mudar isso. Mas eles obedecem. Agora, olha que interessante. Quando nós paramos para analisar, existem duas revelações distintas de Deus para a nossa vida. Existem duas revelações distintas. Muitas pessoas falam, né, no termo acadêmico, é conhecido como os 2 livros da revelação do Senhor. Quais 2 livros? O primeiro é a revelação especial, que todo mundo conhece, que é a palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia é a revelação especial de Deus para a nossa vida. Amém, gente? A Bíblia é a revelação de Deus, é a revelação especial de Deus para a nossa vida. Louvado seja o Senhor. Agora, qual que é o segundo livro, então, se o primeiro é a Bíblia? O segundo livro é chamado de revelação natural, que é exatamente as coisas criadas. É o mundo. Tudo que foi criado por Deus revela Deus para nós. Toda a criação de Deus revela a grandeza, a majestade do Senhor para nós. Se não me engano, em Romanos, deixa eu achar, Romanos 1:20, procura aí na sua Bíblia enquanto eu procuro aqui. Romanos 1:20, a palavra do Senhor diz, Paulo diz isso, né? Ele fala o seguinte, ele diz assim, não é 1:20, estou dando 2. Cadê? Ele diz assim, olha, presta atenção no que Paulo fala. Ele diz assim, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Ou seja, Paulo está chamando a atenção do pessoal, dos romanos aqui, dos cristãos romanos aqui, né, os cristãos que estavam em Roma aqui. Paulo está chamando a atenção deles para quê? Para que se eles não conseguem enxergar a revelação de Deus na criação da natureza, então eles são indesculpáveis. Deus, ele se revela para nós por meio da palavra de Deus, que é a Bíblia, e por meio das coisas criadas. Gente, olha só, hoje em dia, existem inclusive muitas pessoas muitos cientistas que passaram a crer mais em Deus, porque eles conseguem entender que a criação ela é perfeita, ela é muito organizada. Né? Existe até o design inteligente, que é um termo usado para quem crê nessas coisas, né? Dessa forma. Os cientistas, eles entenderam que a natureza, a criação, ela é tão perfeita, ela é tão bem organizada, que precisa ter um Criador. Não tem como ela ter vindo do nada, ela ter evoluído do nada. E isso para nós já é um sinal importantíssimo, porque não só a palavra está dizendo, mas nós também vemos todas as coisas que Deus criou. Nós conseguimos acordar de manhã, olhar para o sol, né? Ou ver as nuvens, olhar para o céu, sentir a brisa do vento, né? Ver a chuva, tudo isso é criação de Deus. E por que eu estou falando isso aqui nesse texto, falando desse milagre? Porque olha o que os discípulos perguntam. Os discípulos perguntam assim, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ora, esse é Deus. É o Deus que fez o vento e que fez os mares. É o Deus que criou todas as coisas. Né? João fala que no início era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No verso 1, no verso 14 diz, e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós, cheio de graça e verdade. Vimos a sua glória,
glória como unigênito do Pai. Ou seja, Jesus é aquele que criou todas as coisas, Jesus é aquele que habitou em nosso meio, Jesus é aquele que estava dando ordem, àquele momento, à sua criação. Jesus estava dando ordem à sua criação. Aí, o que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda que se Jesus criou todas as coisas, se o Senhor criou todas as coisas, Ele tem domínio sobre todas as coisas. Sabe? E às vezes a gente perde esse senso, a gente perde esse entendimento. Nós achamos que Deus, Ele é muito bom para uma coisa, mas não é tão bom para outra. Não, querido, não é assim que funciona. O Senhor criou todas as coisas, os céus e a terra. Tudo que existe é criação de Deus. E se Deus criou, Ele pode dar ordem à sua criação. É isso que Jesus está fazendo aqui nesse texto. Jesus se levanta e fala com o vento. O vento, sabe? É mais ou menos assim, olha, vento, foi eu que te criei. Foi eu que fiz você. Me obedeça, fique quieto. Mar, ondas, ei, olha aqui, foi eu que criei vocês. Foi eu que criei as águas, foi eu que criei o mar, foi eu que criei as ondas. Então, me obedeçam, fiquem quietos. O que Jesus está dizendo aqui no texto é exatamente isso. A criação é dele. Ele é Senhor de todas as coisas. Se a criação é dele, ele tem domínio sobre todas as coisas. E, gente, nós precisamos entender isso. O Senhor tem domínio sobre tudo aquilo que existe, tudo aquilo que está acontecendo. Sabe, nós precisamos entender que Deus, o Senhor, Ele está dominando todas as coisas. Não existe nada que esteja acontecendo que seja por um acaso. Não existe nada que esteja acontecendo que esteja fora do controle e da permissão de Deus. Não existe nada. Aí você me pergunta, mas por que tanta morte? Por que tanta coisa ruim? Por que dessa pandemia? Querido, existe um propósito para todas as coisas debaixo do céu. E eu não estou aqui para te responder sobre isso, não. Eu estou aqui para mostrar para você que você não precisa saber o que vai acontecer. Você precisa saber quem você é no Deus que você serve. Quem você é e quem é o seu Deus. O seu Deus não é um Deus que criou uma coisa ou outra, não. O seu Deus é o Deus que criou todas as coisas. E porque Ele criou todas as coisas, Ele tem todas as coisas sob o seu controle. A sua vida está no controle de Deus. Se assim você permitir. A minha vida está no controle de Deus. Se eu permitir. Como é que eu permito ou não? Obedecendo, buscando, crendo, amando o Senhor. E quanto mais eu amo o Senhor e quanto mais eu contemplo a beleza do Senhor, mais o Senhor vai se revelando a mim, mais entendimento eu vou tendo dessas coisas. Nós não podemos ficar envolvidos no meio de um caos de pensamento, de medos, de angústias. Não! Olha o que Jesus fala para os discípulos dele, ele diz assim, por que vocês são tão medrosos? Olha o que ele está dizendo. Por que vocês são tão medrosos? Está no verso 40. A minha versão é a NAA, Nova Almeida Atualizada, mas não é muito diferente das outras, não, NVI. Como é que ainda não tem fé? Gente, presta atenção. O que nós estamos vivendo hoje, né, não só por conta da pandemia, mas por muitas coisas que estão acontecendo no mundo, estão deixando as pessoas com tanto medo que elas não estão conseguindo ter fé. Fé que move o coração de Deus. A palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu preciso crer em quê? Em Jesus. Não no mundo, não nas coisas deste mundo, não nas notícias deste mundo, mas na notícia do Senhor, no Evangelho de Cristo. É nele que eu preciso crer, é nele que eu preciso me agarrar. É muito, muito bom isso aqui, porque ele fala o seguinte, olha, por que vocês são tão medrosos? Gente, por que vocês estão com tanto medo?
Gente, por que que existe tanto medo no coração de vocês? Por que que vocês estão tão amedrontados? Ainda, como é que ainda não tem fé? É o que o texto está dizendo. Como é que vocês ainda... E eu estou falando aqui para você que está me ouvindo. Por que vocês são tão medrosos? Por que é que vocês ainda não têm fé? Sabe, vivendo o milagre, recebendo a bênção. Eu tenho certeza que a maioria aqui, com certeza, já viveu o milagre do Senhor. Mas aí quando vem nessa tempestade de informação negativa sobre a vida da gente, nós nos esquecemos daquilo que vivemos no Senhor e perdemos a fé. E isso faz com que nós nos amedrontemos. E aí Jesus está falando aqui para os discípulos, gente, os discípulos já tinham visto ele fazer milagre. Já tinham visto. E aí Jesus fala, como? Gente, por que vocês são tão medrosos? E presta atenção no que eu estou falando aqui. Eu não estou falando para você ser imprudente. Eu não estou falando para você desrespeitar as leis. Não estou falando nada disso. Você precisa ter todos os cuidados, né, que o bom senso exige nesse momento. Agora, uma coisa é eu ter os cuidados. Outra coisa é eu ter pavor. Está morrendo de medo. Querido, não tenha medo. Por que é que vocês estão tão medrosos? Será que ainda não tem fé? É o que Jesus está perguntando para nós. Será que ainda não existe fé no seu coração? Será que mesmo, né? Eu fico pensando se Jesus pudesse conversar conosco diretamente assim, né? Vamos colocar assim, se fosse a minha mente, né? Na minha mente, eu perguntaria o seguinte: gente, eu já fiz tanta coisa por vocês, já mostrei tantos milagres para vocês, já cuidei de vocês em tantas situações, e vocês ainda não têm fé? Como pode isso? O que é que está fazendo vocês serem tão medrosos? Tenham fé, porque o Senhor está no controle de todas as coisas, amém, gente? O Senhor está no controle de todas as coisas. Esse texto aqui, ele faz referência ao Salmo de número 107. Dá uma olhada lá comigo. Salmo de número 107, 23 em diante. Diz assim, olha, Salmo 127, só para você entender que o poder de Jesus não está só no Novo Testamento, não. O poder do Senhor existe desde quando, né? Desde quando ele existe, eternamente. Então, olha só o que diz aqui o texto. A partir do Salmo 107, a partir do verso 23, diz assim, ó. Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem comércio na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois Deus falou e fez levantar o vento tempestuoso. Quem fez levantar o vento tempestuoso? Deus. Que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até o abismo. No meio destas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como bêbados, e de nada adiantou a sua habilidade. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. Olha que maravilha, gente. Eles estavam vivendo as tribulações no mar, a tempestade no mar. Tem uma relação direta com o texto que nós estamos lendo, né, lá em Marcos. Então, eles estavam vivendo a angústia no mar. Aí, então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. E ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a calmaria. E assim os levou ao porto desejado. Que eles deem graça ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Presta atenção, o texto está falando exatamente aquilo que está falando do milagre de Jesus. O Senhor, Deus, é dono de todas as coisas. O Senhor, ele tem a autoridade para mandar cessar quando e onde ele quiser.
E nós precisamos crer nisso, querido. Presta bem atenção. Pode ser que você já tenha passado por alguma dificuldade, alguma tempestade, mas o Senhor era contigo. Assim como Ele é contigo hoje. Pode ser que hoje você esteja vivendo uma tempestade. O Senhor é contigo. Pode ser que até hoje você não tenha vivido nada desse nível, mas que você ainda venha viver. Querido, tenha certeza, o Senhor é contigo. O Senhor, o dono de todas as coisas, o Criador dos céus e da terra, aquele que tem a autoridade, aquele que tem o domínio sobre todas as coisas, Ele é com você, abençoado. Ele é com você, abençoado. Creia nisso. Então não permita ser envolvido no meio do medo, do pavor que, devido a tantas informações, tem sido criado no coração de muitos. Não se permita ser envolvido dessa forma. Creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus. Tenha fé, meu querido, não tenha medo. Tenha fé, não tenha medo. Em nome de Jesus eu declaro isso sobre a tua vida. Tenha fé e não medo. E eu tenho certeza que você vai viver coisas poderosas em nome de Jesus. Ora, os discípulos que estavam ali com Jesus, eles viveram um milagre, eles presenciaram, eles viram um milagre, foram testemunhas oculares do milagre. Por quê? Porque viram o vento parar e viram o mar se acalmar, com a palavra do Senhor. Que Senhor é esse? Eles perguntam, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E eu respondo, esse é o nosso Deus. É o nosso poderoso Deus, é aquele que nos ama, que nos guarda, que nos abençoa, é aquele que nos enche o nosso coração com fé, com convicção, de esperança, é aquele que nós colocamos a nossa vida, é aquele em quem nós confiamos plenamente, esse é aquele que faz o vento e o mar se aquietarem. Em nome de Jesus, creia nisso. Toma posse dessa palavra, meu irmão. Em nome de Jesus Cristo, toma posse disso. Ora, eu não sei qual é o medo que te aflige hoje. Eu não sei qual é a tempestade que você está vivendo. Eu não sei qual é o momento, que situação, aonde você precisa de um milagre, aonde você precisa que o Senhor Jesus se levante e declare, quiete, acalme-se. Mas eu sei que Deus sabe. E eu sei que Ele quer te abençoar. O desejo dele é abençoar a tua vida. Agora, para isso é necessário que você abandone o medo e viva em fé. Amém, gente? Viva em fé. Nós não andamos por vista, e sim por fé. Amém? Quem lembra aí do culto de domingo? Nós não andamos por vista, nós andamos por visão. Olhando a palavra de Deus, criando aquele quadro mental daquilo que a palavra de Deus tem falado conosco, tem nos prometido. É dessa forma que nós andamos, em nome de Jesus Cristo. O Senhor, Ele pode me livrar da enfermidade, Ele pode me livrar da tempestade. Presta bem atenção. Lembrei aqui agora, olha só. Nesse contexto, o Senhor livra os discípulos da tempestade. Mas existe a história de Paulo envolvido numa tempestade que Deus não livra. Deus não livrou Paulo da tempestade, mas Deus livra Paulo na tempestade, em meio à tempestade. O barco quebra, todos ficam náufragos, encontram uma ilha, nenhuma vida se perde. Principalmente a de Paulo não se perde. Isso tudo por quê? Porque Deus era com ele. Então não importa se você vai ser livre do problema ou livre no problema. O que importa é que Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua vida, Deus está cuidando da sua família. Não tenha medo, nada acontece na nossa vida se não for por permissão de Deus, se não for por vontade dele. Amém, gente? Em nome de Jesus, entenda isso. Nós precisamos confiar no Senhor. A nossa vida pertence a Ele. Se Ele quiser levar, leva.
Se ele quiser deixar, vai ficar, nada vai fazer. Não existe força que vai ser contra ele. Amém? Em nome de Jesus, então que você tome posse. Que você tome posse dessa palavra na sua vida. Jesus é Senhor de todas as coisas. E porque Ele é Senhor de todas as coisas, Ele tem o domínio, Ele tem a autoridade sobre todas as coisas. Não importa o que seja. Nesse texto foi o vento e o mar. Na sua vida pode ser a enfermidade, pode ser a depressão, pode ser vício, pode ser qualquer coisa. Deus, o nosso Senhor, tem domínio sobre todas as coisas. Em nome de Jesus, creia nisso, para a glória do Senhor, e que você viva o milagre de Deus na sua vida. Que você viva o milagre de Deus na sua vida. Como é que nós vamos viver o milagre? Crendo no Senhor Jesus e que Ele é dono de todas as coisas. Ele é Senhor de todas as coisas. Ele tem domínio sobre todas as coisas. Nada passa desapercebido por Ele. Amém, gente? Em nome de Jesus. Eu quero agora orar pela sua vida, abençoar a sua vida em nome de Jesus e declarar o milagre do Senhor sobre você, para a glória do nome dele. Amém? Feche os teus olhos se você pode. Se você estiver em casa aí com a família, deem as mãos. Se puder, fique em pé. Se não puder, fica sentado, mas deem as mãos. Feche os olhos. Vamos fazer uma corrente de oração aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado e querido. Senhor, eu coloco a vida de cada uma dessas pessoas agora nas tuas mãos, Senhor. De cada um desses que estão me vendo, me ouvindo, Senhor. Deus, entra ali com a tua provisão, entra com o teu cuidado, Senhor. Entra ali com a transformação desta situação que o teu filho está colocando agora diante do Senhor em oração. Nas tuas mãos. Pai santo e querido, tenha liberdade, meu Senhor, tenha liberdade, Senhor, para derramar ali a unção necessária para que esse problema seja resolvido, para que esse milagre aconteça, Senhor. Em nome de Jesus, não importa onde os teus filhos estão agora, nós estamos conectados aqui, Senhor. E eu declaro a tua bênção, a tua unção, o teu cuidado em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que eles entendam que o Senhor é Deus de todas as coisas e que nada passa desapercebido por ti, Senhor. Tem liberdade na vida de cada um, tenha liberdade em cada família, para que seja feita a tua vontade, para a honra e glória do teu santo nome. Senhor, em nome de Jesus Cristo, opera o milagre, Senhor. Opera a transformação, opera a salvação, a libertação, opera a cura, eu lhe peço em nome de Jesus Cristo, sobre cada família, Senhor, sobre cada lar. Pai, aqueles que estão segurando ali agora o objeto, Senhor, que representa ali o milagre que eles desejam. Senhor, derrama a tua unção agora sobre eles, eu lhe peço. Senhor, faz ali a tua vontade, meu Pai. Senhor, que seja feito o teu querer na vida deles, como é feito no céu, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro a bênção do Senhor. Eu declaro o milagre do Senhor sendo derramado sobre eles, alcançando cada um para a glória do teu santo e poderoso nome, Senhor. Em nome de Jesus. Livra-nos do medo. Livra-nos, Senhor, do pavor. Livra-nos, Senhor, da angústia. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. E encha-nos de fé, Senhor. Encha-nos de fé, que nós não sejamos medrosos, mas sim fiéis, crentes, cheios de fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, eu abençoo a vida de cada um. Pai santo e querido, derrama a tua graça, a tua unção e a tua bênção sobre cada um em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Que todo o povo de Deus diga amém, amém
e amém. Que você seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. O nosso lema é: eu sou apostólico, o meu chamado é maior que a minha vida, ser transformado com glória cada vez maior, meu alvo, fazer discípulos, nossa missão. Querido, movimente-se em fé, abandone o medo e viva o milagre em nome de Jesus. Deus te abençoe poderosamente. Quero lembrar para vocês que nós temos live sexta-feira, 20 horas, em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço. Estou com saudade de vocês. Espero que a gente possa se encontrar fisicamente o quanto antes, Deus assim permitindo. Deus te abençoe em nome de Jesus.